Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é interessante, que é a cidade Babilônia. Mas, só um pequeno comentário aqui. Tem um capítulo deste livro aqui que fala sobre os Sintians, né? E eu fiz um comentário no vídeo passado sobre a questão do Phantom Time, o tempo fantasma, etc. Tal. Fiz um comentário que o monge que criou o ano que a gente está, basicamente, certo? Ele era dos Sintians, né? E, bom, tem um capítulo aqui. Eu gostaria muito de pular um pedaço do livro para ir para esse capítulo. Só que tem um problema. Eu fui tentar fazer isso e o que acontece? Não dá para entender esse capítulo aqui sem os capítulos anteriores. Então, porque ele é um dos últimos capítulos. Acho que é no final do capítulo. Tem o último, tem o penúltimo, acho que é o antepenúltimo. Então, assim, tem muita história pela frente, mas a gente vai chegar lá, ok? O assunto de hoje, a cidade de Babilônia, é um assunto interessante. E eu penso assim, é uma parte do livro, essa parte aqui, que eu tenho dúvidas. Tem algumas dúvidas. Porque ele coloca algumas partes interessantes que levantam alguma questão, né? Então vamos lá, a gente vai discutir hoje, vou falar o que o rapaz do livro, que o autor do livro fala, e vou colocar minha opinião aqui também. Então vamos lá, Cidade de Babilônia. Bom, antes de começar, lembrando, o segundo link abaixo é sobre este curso aqui, ó, Aprenda a Criar Curso Online, está com desconto enorme aí. E o primeiro link é o canal aqui do YouTube, que se chama Casamento de Verdade. Não perca o vídeo de domingo, ok? Eu vou falar sobre alguns pontos aqui desse canal quando a gente estiver no meio, porque ele vai colocar alguns trechos que vocês vão entender algumas coisas. Pelo menos para levantar algumas perguntas. Mas eu comento no meio do vídeo. E depois do primeiro link, que é o canal Casamento de Verdade, tem o segundo link, que é o curso do mês, e depois abaixo tem o link da área de membros, onde você encontra todos os cursos com valor de $7 por mês. Você consegue acessar todos os cursos durante um mês. E todo mês tem um curso novo. Provavelmente no mês que vem vai ser o curso de casamento. Provavelmente, espero que dê tudo certo. Bom, vamos lá. O assunto do livro. A cidade de Babilônia. Ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade de poder. Em uma hora seu destino chegou. Apocalipse, capítulo 18, versículo 10. Bom, o Apocalipse é o livro mais incompreendido da Bíblia e o único livro da Bíblia que vem com uma bênção especial para aqueles que reservam um tempo para lê-lo. Ou seja, é um livro que todo mundo aqui sabe, é um livro bastante difícil, certo? Então, por que um testamento tão importante está envolto em tantas alegorias? Existe um design não identificado para essas alegorias? O livro do futuro poderia ser criptografado com alegorias intencionais de apocalipses do passado? Ou seja, tem algum padrão aí? Pois bem, a revelação é reservada para os crentes que estudam a Bíblia com firmeza. Veja, para entusiastas comprometidos, as alegorias do Apocalipse não são pedras de tropeço, nem são subjetivas em suas aplicações. Todas as alegorias das Escrituras são autodefinidas no texto bíblico. Só é necessário ter conhecimento suficiente para saber onde olhar para decodificar então as metáforas do Apocalipse. Não há mistério algum nisso. Bom, isso é o que ele está colocando. Eu ainda penso assim, tem bastante coisa no Apocalipse que é difícil de entender. Mas vamos lá. O ponto de referência mais óbvio, conectando esta geração a épocas antigas, é a Babilônia. Nosso mundo civilizado está pronto para abraçar ingenuamente uma nova Torre de Babel que trará todos os males da primeira. Incluirá um novo Nimrod que agora está esperando pacientemente nos bastidores por seu tempo pré-determinado. O povo da planície escolheu não ser dividido, viver como um só povo, com uma língua, com um governo, com uma ambição coletiva. E agora a gente está indo nessa mesma direção. Bom, eles se uniram com tal intensidade coletiva que se rebelaram contra Yahweh. Com esse conhecimento ilícito, nada estava além de seu alcance. A tecnologia e o conhecimento recém-descobertos foram patrocinados
pela religião espúria, que se apegou a este conhecimento. Este conhecimento ilícito e poder proveniente da autoridade da religião habilitou Nimrod a usurpar o poder absoluto sobre o povo unido de Shinar. Pois bem, e aí continua. É por meio desta lente que devemos examinar criticamente nossa geração terminal. Ele tem essa questão, e eu acho que todo mundo aqui tem esse sentimento de que a gente está num momento assim crucial. Só que, de novo, se a gente for olhar assim com bastante frieza, talvez tenha bastante tempo pela frente. Pois bem, continuando aqui. Babilônia é o termo figurativo confundido por muitos com relação à profecia do tempo do fim. A confusão decorrente, principalmente da ignorância de como definir o contexto da alegoria. Aqueles que confundem o que será a Babilônia do tempo do fim geralmente erram pelo lado da antiga cidade física, que está sendo reencarnada nos últimos dias, apontando assim para a restauração deste antigo tesouro pelo Iraque. Algumas pessoas colocam isso. Ok. Outros tendem a errar no lado alegórico, onde Babilônia se tornará o grande governo mundial do tempo do fim, profetizado para pisotear as nações. Eles presumem que a Babilônia do tempo do fim será uma instituição governamental. É outra visão diferente. Ambas as interpretações estão parcialmente corretas. Devemos primeiro aceitar das numerosas profecias bíblicas que Babilônia será uma cidade do tempo do fim. Ok, todo mundo acho que tem essa noção, certo? A profecia afirma claramente que Babilônia será uma cidade como parte das características do tempo do fim, assim como a citação que apresenta este capítulo verifica. A única questão é, que cidade é essa? A pergunta dele. Ok. Será uma cidade existente ou será uma Babilônia restaurada da antiguidade? Ou ainda mais tentador, será uma cidade ainda a ser construída em comemoração à futura utopia que os globalistas estão tentando realizar? O que seria essa cidade? Ela existe já? Ela vai ser construída? Como é que vai ser? Ele está colocando as questões. Bom, ele diz, como o tempo do fim será tão curto, 7 anos, mais alguns anos adicionais, mais preciosos, levando à tribulação, não acredito que haverá tempo para construir uma nova cidade. Então ele presume que é uma cidade que já existe. Porque ele entende que vai ser um tempo curto, onde tudo vai ser feito, 7 anos. Ok. Com essa conclusão, então devemos esperar que a Babilônia seja uma cidade existente. Ok. A profética cidade da Babilônia foi definida por meio de 3 exemplos infames da antiguidade. O Apocalipse alegorizou esta futura cidade como Babilônia. Isaías empregou Tiro e Babilônia também. E Jeremias alegorizou a Babilônia e Sofonias e Naum utilizaram Nínive. Então você tem 3 cidades como alegoria para o tempo do fim. Ele está colocando dessa forma aqui. É o entendimento dele. Pois bem, eu não concordo inteiramente, mas o entendimento dele a gente vai manter aqui. Ok. Todos esses profetas estavam falando para a mesma futura cidade. No entanto, suas diferentes utilizações alegóricas não pretendiam ser contraditórias ou confusas, mas sim esclarecedoras em seu conteúdo. Além disso, com exceção do período de tempo de João, quando escreveu o Apocalipse, esta futura Babilônia ainda não havia se estabelecido como uma cidade no palco mundial. Portanto, todos os outros profetas tiveram que aplicar alegorias para a cidade futura. João tinha outras razões motivadoras para alegorizar esta cidade como Babilônia. Todas as 3 alegorias fornecem um macrocódigo para a cidade do mal do tempo do fim. Ok. Vamos primeiro examinar a grande cidade cananeia dos antigos fenícios. Tiro, a casa do rei Hiram. Ou seja, Tiro foi usada como alegoria, segundo ele, para essa cidade do tempo do fim. Então, além de Babilônia, claro. Então vamos analisar Tiro. Tiro era a maior cidade do mundo pós-diluviano em relação ao comércio. Ela era famosa por seus principais negócios, comércio e rotas de comércio marítimo, que traziam produtos do além do mundo conhecido de volta a Tiro, apenas para serem reenviados para todas as cidades importantes do mundo antigo. Tiro era o mercado do mundo antigo. Ela ficou rica por causa de sua engenhosidade nos negócios. Ela tornava os mercadores de todo o mundo
antigo opulentos por meio do enorme volume de comércio que encontravam a ela. Em uma era de livre comércio mundial, essa cidade é necessária para funcionar como um canal que facilita o livre fluxo do comércio. Ou seja, ele está imaginando que no tempo do fim, o comércio do mundo inteiro vai ser livre. Ou seja, vai estar liberado e vai ter uma cidade que vai ter essa característica de centralizar. Bom, de cara aqui, ele vai colocar uma cidade específica que a gente já vai ver. Mas de cara, só que por tiro, o que vem na cabeça é China, né? Alguma cidade importante da China. Pois bem, porque vocês viram, o pessoal da China parou de produzir, por exemplo, lata de enlatados, certo? O pessoal da Itália teve problema na produção de tomate, porque eles não sabiam o que fazer com tanto tomate, porque não tinha lata para colocar o molho de tomate dentro. Ou seja, estragou muito tomate porque não tinha as latas. Então assim, alguma cidade da China importante tipo assim, o mundo começa a ter problema, não é isso? Me parece China aqui, mas ele vai chegar a outra conclusão. Vamos lá. Esse será o caso novamente em um futuro não muito distante. Os tratados do GATT, a Organização Mundial do Comércio, e muitas outras organizações corruptas das Nações Unidas, quem está falando que é corrupto não sou eu, é ele, está no livro, estão empenhados em institucionalizar o livre comércio mundial. Uma vez que este ideal diabólico seja completado e institucionalizado, o mundo se tornará uma zona de livre comércio total, colocando cada cidadão do mundo contra todos os outros cidadãos do mundo. Ou seja, vai ser uma competição violenta. Pois bem, os últimos dias serão uma época diferente de todos os que já vimos desde a queda do Império Romano, onde o livre comércio foi uma parte significativa de seu legado e sucesso operacionais. No Império Romano, especificamente, está falando. Ok. Esta futura cidade de sangue, de má reputação, se tornará o centro do comércio para o mundo, assim como Tiro e Atlântida na antiguidade. Uma cidade comercial que, em comparação, superará a de Nova York. Sabemos que Babilônia será uma cidade de comércio, como descreve Apocalipse, capítulo 18, versículos de 11 a 24, onde os mercadores do mundo ficarão ricos e lamentarão sua destruição. Basta considerar o nível de comércio de que essa cidade participará, ou seja, ele está descrevendo essa cidade do final dos tempos, onde vai ter muito comércio especificamente. De novo, o que me vem à mente é China, certo? Bom, alguma cidade da China. Mas continuando aqui, os mercadores da terra chorarão e lamentarão por ela, porque ninguém mais compra suas cargas de ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido escarlate, todo tipo de madeira de cidra e artigos de todo tipo feitos de marfim, madeira clara, bronze, ferro e mármore, carregamentos de canela, especiarias, de incenso, mirra, olíbano, de vinho e azeite de oliva, de farinha fina e de trigo, gado e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas dos homens. Bom, a segunda cidade alegórica, já tem uma que foi Tiro, agora vamos para a segunda. A segunda cidade é Nínive, a cidade originalmente fundada por Nimrod após a dispersão de Babel. Nínive foi a capital da antiga Assíria e provavelmente o mais ímpio dos 7 grandes impérios mundiais da época pós-diluviana: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Medos, Grécia, Roma e o futuro, segundo a visão dele aqui, Império Romano. O futuro, ele não está falando do antigo, ele está falando do futuro na visão dele. Pois bem, os assírios eram famosos por sua violência, tanto na guerra quanto na tortura e por realizar genocídios em massa. Eles eram tirânicos, não mostrando misericórdia para com suas vítimas derrotadas, empalando prisioneiros e os esfolando vivos. Isso que é como eles tratavam os prisioneiros, vai vendo. A Assíria foi o império pós-diluviano mais sanguinário, enquanto a Atlântida foi o modelo pré-diluviano para a Síria. Bom, Nínive, conforme registrado por Nahum, era a cidade do sangue por causa de toda a violência, assassinato e tortura que ocorreram dentro daquelas paredes malignas. Lembre-se de que a Assíria era a terra de Nimrod. Os assírios eram, de fato, filhos de seu pai. A futura cidade de sangue será régia em sua riqueza e poderosa em sua glória, mas também será imprudente em sua crueldade. Abre aspas. Por seu feitiço todas as nações foram desencaminhadas.
Nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse capítulo 18, versículos 23 a 24. E, incluindo, abre aspas, Yahweh vingou dela, a Babilônia, o sangue dos seus servos. Está em Apocalipse capítulo 19, versículo 2. Bom, esta será a cidade onde o genocídio dos santos será planejado. Um holocausto da escala e da natureza nunca antes visto ou nunca mais. A cidade da Babilônia vibrará com uma febre tão sanguinária que será para sempre lembrada como a verdadeira cidade do sangue, empalidecendo os pecados de Nínive em comparação. Ou seja, vai ser tão sanguinária que Nínive vai parecer, tipo assim, nem tão vermelha. Bom, abre aspas. Ele, falso profeta, recebeu poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, para que falasse, fizesse com que todos os que recusassem adorar a imagem fossem mortos. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. A Babilônia não será a religião tolerante, utópica que professa ser. Não vai ser tolerante em nada. Em vez disso, será a religião dos Néfilins. Certo? A gente vai ver Néfilins de novo. Pois bem, Babilônia imporá uma nova forma, sem precedente de idolatria mundial, por meio da adoração forçada da imagem do anticristo. Babilônia é a terceira cidade simbólica da história aplicada, o que melhor define suas características. Foi da antiga Babilônia e Babel o verdadeiro espírito interior que foi derivado. O J.R. Porter observa que a Babilônia se tornou o nome aplicado a qualquer império inimigo de Yahweh e de seus servos. Além disso, Porter vê a Babilônia como a personificação de todo o mal, um reino de maldades que se opõe a Yahweh e seu povo escolhido. A gente ainda não chegou no ponto que eu quero mostrar algum detalhe específico. Mas vamos lá. Era um símbolo complexo de orgulho, opressão, riqueza, luxo, licenciosidade sexual e idolatria. Babel refletiu imagens da Nova Atlântida e de Sodoma em sua tirania, devassidão, religião e rebelião. Ok, com essa discussão em mente, vamos agora voltar ao Apocalipse capítulo 17, versículos de 3 a 5. Abre aspas. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Lá eu vi uma mulher sentada em uma besta escarlate que estava coberta de nomes blasfemos. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e brilhava como ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela segurava uma taça de ouro na mão, cheia de coisas abomináveis e a sujeira de seus adultérios. Olha um ponto interessante aqui. A questão, essa palavra que é adultério. Lá no canal Casamento de Verdade, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai falar o que é o adultério especificamente, o que significa o adultério espiritualmente e por que o adultério é um pecado de morte. O que significa um pecado de morte? Bom, na Bíblia tem os pecados mais graves, são esses pecados de morte. São, vamos dizer assim, é um pecado tão grave, mas tão grave, que as pessoas não têm noção do que significa adultério. As pessoas não têm noção, porque a mídia mostra coisas bonitas, né? De vez em quando aparecem umas reportagens assim, o fulano, para pimentar a relação, fez isso, assim, assado, etc. Umas coisas nojentas. Pois bem, o adultério, tipo assim, apodrece a sua alma, apodrece, literalmente apodrece, estraga tudo. Os adúlteros, eles podem se preparar para ir para o inferno. Se não houver arrependimento, nem sei se o arrependimento em si já resolve, mas vamos torcer para que sim. Se há algum adúltero assistindo, ou adúltera assistindo o vídeo, tipo assim, começa a sentir o amargor na boca, no coração, no corpo inteiro, começa a chorar, se arrepender e tenta se segurar no Messias, porque não tem nada, tem poucas coisas. Não sei se tem poucas coisas, eu acho que o adultério está lá no top pecado de todos. E a gente vai falar sobre isso lá no canal Casamento de Verdade. Pois bem, assim, a gente vai entender exatamente como funciona toda a estrutura espiritual do adultério. Mas vamos lá. Esse título estava escrito em sua testa. Olha só, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e da abominação da terra. Bom, vamos lá. Uma coisa eu tenho que concordar com ele. Ele vai falar daqui a pouco quem que ele acha que é a Babilônia. E aqui, quem que é a mãe de todas as prostitutas? Primeiro a gente vai ter que pensar quem que são as prostitutas. Quem
deveria estar liderando as pessoas, mas se vendeu. Quem deveria representar as pessoas, mas se vendeu. Então tudo por aí vendido, um pior que o outro. Adivinha? São várias denominações, certo? São as prostitutas. Quem que é a mãe de todas elas? Vai pensando aí, ele vai colocar aqui um ponto. Continuando. A mulher na grande besta é a mãe de todas as prostitutas, que segura uma taça de ouro cheia de abominações e seus adultérios. Adultério de novo, olha a palavra aqui, ó. Vai vendo como o adultério é grave. Vai se perguntando. A gente vai chegar nesse ponto. Lá no canal Casamento de Verdade. Nesse domingo a gente vai começar a chegar perto disso. A gente vai falar sobre os hormônios. E a gente vai ver outra palavra junto com os hormônios, que não aparece muito os hormônios. Os hormônios são uma figura que, vamos dizer assim, a mídia mostra como se fosse uma coisa bonita. Vocês vão entender no domingo agora lá no canal Casamento de Verdade o que é um hormônio. E como é que o hormônio cria o quê? Prostitutas. Os hormônios criam prostitutas. Prostitutas baratas, diga-se passagem. Essa palavra aqui está vinculada ao hormônio. O hormônio são homens específicos. E as prostitutas não são os homens. Vamos dizer assim, o pessoal muitas vezes traduz hormônio como devasso. E as prostitutas como devassa. Negativo. São duas palavras diferentes, ok? Então tem os hormônios e tem as prostitutas. Se você não assistiu o vídeo de domingo, lá do canal Casamento de Verdade, você não vai entender muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Pois bem, mas vamos lá. O adultério e a prostituição eram alegorias bíblicas que definiam a infidelidade ao verdadeiro Criador. Ele colocou adultério, ele já entendeu o que significa adultério, mas eu vou mostrar para vocês, logo lá no canal Casamento de Verdade, como é que é a estrutura disso. Por que o adultério é tão grave? Ah, Afonso, adultério não é nada tão... A pessoa vai pensar assim, não é nada tão grave, afinal de contas, é só um não tem nada demais. Ah, espiritualmente tem. Quando você entender o que é o adultério, tipo assim, você vai ficar assim, uau, nossa, é por isso que vai pro inferno direto. Ah, ok. Então, quem aí cometeu adultério, às vezes a pessoa comete adultério sem saber, porque não sabe nem a definição de adultério. Pois bem, nesse caso, assim, a pessoa tem que se agarrar no Messias. Se arrependa amargamente, faça questão de sentir o amargor disso na boca. Se arrependa do fundo do coração, porque sem arrependimento, não tem como o Messias te limpar. Não tem. A pessoa fala assim, eu tô arrependida assim, sorrindo. Tipo assim, isso não é arrependimento. O Criador, ele consegue ver o seu coração, ok? Não adianta falar da boca para fora, ele vê o que tem lá dentro, certo? Então assim, arrependimento, você tem que sentir o amargor, okay? O desespero de, puxa vida, o que eu fiz? E aí sim, pedir pro Messias, né, perdoar os seus pecados, te limpar. Mas ainda assim, é um pecado gravíssimo, dos piores de todos os pecados, ok? Ok, continuando aqui. Vamos lá. Adultério, infidelidade ao verdadeiro Criador. Olha só que engraçado, vocês vão entender essa frase aqui. Por que adultério, quando a mulher trai o marido, ou um homem tem relação com uma mulher casada, por que o adultério significa a pessoa tá traindo o Criador? Vai pensando aí, daqui a algumas semanas a gente vai estar conversando lá no canal Casamento de Verdade. Eu só não vou falar agora no canal, porque primeiro tem uma série de coisas que eu preciso mostrar antes para você entender exatamente o que eu vou falar. Pois bem, então vamos lá. Enquanto adorar outro Elohim era visto então como dormir com a prostituta local escolhida, certo? Ou o Deus pequeno aí, que o pessoal usa vários deuses, né? É o dinheiro, é isso, é aquilo, etc. O capeta, vários deuses com D pequenininho aí. Pois bem, isso foi definido em muitas partes do Antigo Testamento, mas Oséias e Ezequiel o afirmaram de forma sucinta. Vejamos. Olha só. Eles consultam um ídolo de madeira e são respondidos por uma vara de madeira. Um espírito de prostituição os desencaminha. Eles são infiéis ao seu Elohim. Oséias, capítulo 2, versículo 13. Continuando. Abre aspas. Enfrente-os com suas práticas detestáveis, pois cometeram adultério e há sangue nas mãos. Eles cometeram adultério com seus ídolos. Então eu disse,
sobre aquela que se cansou de adultério, agora que eles a usem como prostituta, pois isso é tudo que ela é. Ezequiel, capítulo 23, versículos 36 a 43. Então, olha só, presta atenção aqui. Só nessa parte, quantas vezes aparece essa palavra? Adultério. Adultério é um dos pecados mais graves que tem. Mais graves. Tipo assim, as pessoas dão uma risadinha. Aconteceu, né, etc e tal. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem um livro específico, uma hora eu mostro pra vocês, que são de desses textos que estão fora da Bíblia especificamente. São textos antigos, mas estão fora da Bíblia. E lá mostra sobre como é que é o inferno para os adúlteros. E tipo assim, não é legal de ver, ok? Muitas pessoas vão falar o seguinte, não existe inferno, etc, tal. O Criador, ele é bom numa quantidade tão grande, mas na hora de aplicar a punição, ele nem aplica, eles simplesmente vão fazer todos os adúlteros assim, então sumir. É isso que eles pensam. Será? Lê a Bíblia um pouco aí, vai vendo as punições que tem lá na Bíblia para quando as pessoas elas profanaram o Criador, as leis dele. Vai dar uma olhadinha lá se foi bem tranquilo, se tipo as pessoas sumiram, como é que foi? Se foi doloroso. Dá uma olhadinha lá, de leve. Dá uma olhadinha de leve na Bíblia. Pois bem, o adultério é uma das piores coisas que tem. Ponto. Pior do que você consegue imaginar. Ok. Continuando aqui. As imagens da prostituta e do adultério indicam claramente que a Babilônia é figurativa para a religião panteísta antiga gerada por Caim e Atlântida, e então reintroduzida no mundo pós-diluviano por Nimrod. Leiamos mais uma vez o que Apocalipse, capítulo 18, versículos 2 a 3, tem a dizer sobre a natureza dessa religião para garantir que não haja confusão. Abre aspas. Babilônia a Grande. Ela se tornou um lar para os demônios e um refúgio para todos os espíritos malignos, um refúgio para todos os pássaros impuros e detestáveis. Pois todas as nações têm bebido o vinho enlouquecedor de seus adultérios. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com seus luxos excessivos. Babilônia centralizará o mundo futuro, a religião da prostituta, que não haja mal entendido a respeito disso. A outra descrição vívida da Babilônia é a palavra abominações. O que é abominação? Você tem noção do que é abominação? Vamos dar uma olhada. Que enchia então o cálice de ouro. O dicionário Hungers define abominação como algo impuro. As pessoas falam o seguinte, não, carne, vamos dizer assim, camarão. Camarão é só impuro, sim, você só está comendo uma abominação. Essa abominação vai fazer parte do seu corpo até você conseguir descartar ela. Não é demais, é só uma abominação. A palavra impuro, na verdade, ela é até um pouco imprecisa. Se nós conseguimos explicar para as pessoas que carne de porco é uma abominação que você come, e que o camarão é uma abominação, e assim vai, aqueles... ostra é uma abominação, as pessoas talvez entenderiam melhor. Mas continuando aqui, olha só, abominação significa impuro. A palavra é usada para denotar o que é particularmente ofensivo para o sentido moral. E, abre aspas de novo, é a prática de pecados, como orgulho, lábios de falsidade, os sacrifícios dos ímpios e os rituais repugnantes de idolatria. Isso descreve sucintamente como será essa grande religião do tempo do fim. Bom, a Babilônia será construída sobre mentiras, coberto com um disfarce glorioso e justo, adornado em beleza, riquezas, poder e falsa esperança. A Babilônia parecerá uma religião iluminada e reunirá todas as religiões do mundo, incluindo o cristianismo, o islã e o judaísmo. Segundo a visão dele, vai estar todo mundo ali, grudadinho. Ok, mas será realmente espúria, e a antiga religião da Babilônia e Atlântida, ou seja, vai ser isso na verdade, que nega Yahushua como Messias e nega Yahweh como verdadeiro Criador. Não devemos subestimar o poder e influência desta poderosa religião / cidade-estado que ela exercerá no cenário mundial. Abre aspas. Vem, vou te mostrar o castigo da grande prostituta que se senta sobre muitas águas. As águas que vistes, onde se senta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas.
Está em Apocalipse, capítulo 17, versículos de 1 a 15. Ela será um centro de negócios mundial e o centro da nova religião universal e poderosa. A Babilônia será uma autoridade por si só, diferente de tudo que já vimos antes, opulenta em sua glória e ímpia em seu julgamento de poder. As nações ficarão irremediavelmente bêbadas, beberão generosa e descaradamente do cálice inebriante das abominações que os embriagará totalmente, de modo que cambalearão ansiosamente atrás da prostituta e de sua destruição. Podemos determinar a cidade e onde sua religião será centrada. Bom, continuando aqui. Em primeiro lugar, consideremos a época da redação do Apocalipse. O reinado do Império Romano, que foi implacável em sua opressão contra aqueles que ousaram rebelar-se contra ele, ou aqueles que ousaram criticar de alguma forma. Quaisquer escritos que pudessem ser interpretados como rebeldes ou críticos de alguma forma contra Roma, estavam escondidos sobre um véu de códigos e um manto de sigilo. Para o povo hebreu, esses códigos eram conhecidos como Peshur, em que nomes alegóricos eram aplicados a lugares e nomes sensíveis, escondendo o verdadeiro significado dos romanos e simpatizantes dos romanos. Os escritores de Judá redigiram a Babilônia como Peshur para a cidade de Roma, segundo a visão dele aqui. Ok. E, pessoal, eu sei que já tem gente nervosa, etc. Tal, se acalma aí que ele vai mostrar algumas coisas interessantes. Vamos lá. Como você deve se lembrar, Berosus registrou que a Babilônia era uma alegoria empregada pelos sacerdotes caldeus para a Atlântida. E Frank Joseph acredita que a Bíblia emprega Tiro e Babilônia como alegoria para a Atlântida também. Talvez seja alegoricamente assim, mas com certeza as passagens bíblicas selecionadas foram profecias definitivas para o futuro, a Babilônia do tempo do fim. A futura cidade alegórica de Atlântida e da nova era, e o novo império de Atlântida, destinado aos últimos dias, será, na verdade, a cidade de Roma, na visão dele, conhecida figurativamente como Babilônia, visão dele. Eu já vou fazer um comentário sobre isso também. Por fim, o Apocalipse apresenta uma definição mais detalhada de quem será a futura Babilônia. Abre aspas. Isso exige uma mente com sabedoria. As 7 cabeças são as 7 colinas nas quais a mulher se assenta. Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Bom, ele diz, a única cidade do mundo que fica sobre 7 colinas ou montanhas é a cidade de Roma. Ele está colocando isso, eu não tenho certeza se é a única cidade do mundo, ele colocou isso no livro especificamente, certo? Então ele está colocando que é a única cidade do mundo. Eu já ouvi falar que tem uma cidade na Arábia que também está sobre 7 colinas, eu não tenho certeza. Então ele está colocando aqui como se fosse a única. Bom, continuando aqui. Roma será a capital mundial, tanto para negócios quanto para religião. Será o centro da futura utopia que abrigará as instituições do governo mundial e de cooperação obrigatória. Então ele está colocando isso. Eu penso que pela característica de comércio, não seria Roma, seria alguma coisa na China, certo? Me parece. A China agora está subindo, né? E a China, em termos de comércio, não tem nada igual à China. Tem um monte de gente ganhando dinheiro com a China, etc. Tal. Mas tem um ponto aqui, tem um ponto que é válido dele aqui, a gente já vai ver mais para frente. Roma fornecerá a localização a partir da qual o futuro governo mundial governará, abrigando todas as instituições governamentais mundiais essenciais. Babilônia será Roma, capital do novo, futuro e revivido Império Romano, na visão dele aqui. Ok, agora, em termos de colocar instituições mundiais que vão controlar ou você vai ter que fazer parte obrigatoriamente. Bom, eu imaginaria não a China, eu imaginaria alguma coisa dentro da zona do euro especificamente. E Roma está lá dentro, então está dentro aí da análise dele. Outro ponto interessante que chama atenção, um ponto que chama atenção, a gente vê assim, por exemplo, um país como os Estados Unidos, a população é predominantemente protestante, todo mundo sabe disso. Né? A população do Brasil ela é predominantemente católica e a população dos Estados Unidos ela é predominantemente protestante. Quando você vai pegar a Suprema Corte dos Estados Unidos, tá? Ela é agora, se eu não me engano, ela é 100% católica, Suprema Corte dos Estados Unidos. Se não é 100%, tem um lá que não é católico, não me lembro agora.
Você pega o Donald Trump ele era o que? Protestante em tese, cristão protestante. E ele indicou para a Suprema Corte um católico. Num país de maioria protestante, a gente tem uma Suprema Corte com todo mundo católico. Pois bem, se você pegar as instituições que mandam nos Estados Unidos, as principais instituições, o Donald Trump colocou todo mundo lá católico, por que pareça. Tem um artigo mostrando todas as instituições principais que vocês conhecem aí, todas ali com católicos. Então você vê assim, os juízes católicos com as instituições católicas num país protestante, realmente é no mínimo curioso, certo? No mínimo. E aí você vê um presidente protestante indicando mais católicos. Nancy Pelosi, que todo mundo vê por aí, que manda na Câmara dos Deputados, é o quê? Católica. O líder do Senado, se eu não me engano, não é protestante, não lembro se é católico. O presidente agora dos Estados Unidos, o que é? Ah, vai vendo. Então tem alguma coisa aqui que ele está falando faz algum sentido, certo? Mas espera um pouquinho. Olha, não adianta ficar nervoso comigo, porque ele vai falar aqui o ponto de vista dele sobre isso, certo? Sobre o sequestro da religião, especificamente por outras pessoas. Mas, ainda assim, vai ter esse label, esse título. Então espera um pouquinho, vamos dar uma olhada. Não é uma anedota intrigante de coincidência histórica que uma igreja de natureza mundial já está assentada em 7 colinas em uma cidade-estado? É realmente uma coincidência interessante. Esta cidade-estado, também conhecida como religião universal, e é obviamente o Vaticano. Não é igualmente intrigante que o catolicismo, por definição literal, seja definido como universal, entre aspas, traduzindo assim o catolicismo romano como a Igreja Universal? Não é interessante isso? Pois bem, deve-se então esperar que algo totalmente diabólico arrisque forçosamente seu início dentro do catolicismo, e então se espalhe para incorporar todas as outras religiões do mundo, tornando-se assim uma igreja verdadeira, né? Verdadeira, inclusiva a palavra mágica, e universal. Aí ele diz assim, agora presta atenção, para quem ficou nervoso, olha só. Ele diz, não estou acusando a atual igreja católica de ser a futura religião prostituta. Olha que interessante que colocou aqui. Estou apenas declarando que o futuro, a religião prostituta, será gerada secretamente dentro, nos confins sagrados do catolicismo, por meio de uma usurpação maligna de seu poder por dentro, certo? Algo vai ser implantado dentro. Eu penso que não vai ser, eu penso que já foi. Todo mundo já percebeu que o Papa, até os católicos assim mais fervorosos sabem que o Papa, tipo assim, ele tá meio esquisitinho, não é não? Todo mundo gosta dele, todos os pagãos gostam dele, os espíritas gostam dele, todas as religiões gostam do cara, e tipo assim, ele só escreve baixaria. Então tipo assim, parece que alguém conseguiu colocar alguém lá dentro, jesuíta por acaso. Se você for ver quem escreveu boa parte da história falsa que a gente aprende, tem lá no livro que depois eu vou comentar com vocês mais pra frente. Você vai ver que quem fez isso foi, adivinha o quê? Um jesuíta, claro. Pois bem, Roma é de fato a futura cidade da Babilônia, segundo ele está colocando aqui. Ou seja, ele diz que algo vai ser germinado lá dentro. Eu penso que já foi germinado. Pode ser. Agora, quanto tempo vai demorar, a gente não sabe. Bom, próximo capítulo. Reflexões do Terceiro Reich. O Terceiro Reich é o lá do bigodinho, certo? Pois bem, a gente... Assim, pessoal, esse assunto é complicado mesmo. Eu sei que às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas com algumas coisas, mas se você for imaginar qual é a religião que se habilitaria por ser mais poderosa, ter maior número de pessoas, etc., para o anticristo entrar dentro e dominar tudo, qual que você diria? A igrejinha do fulano ali, o anticristo chegou e falou na igrejinha do cara que tenha 30 pessoas, convenceu todo mundo e daquela igrejinha ele foi lá, conquistou o mundo. Presta atenção, não vamos ser ingênuos, certo? Pois bem, agora, eu espero o seguinte, quando as pessoas verem que a religião delas, em algum momento, ela se desvie, e lá na igreja delas ainda se desvie mais ainda, etc, tal, tipo assim, olha, as pessoas elas gostam de ir no modo automático, elas têm que começar a pensar um pouco, certo? Pois bem, finalizando, lembre-se do primeiro link abaixo, que é do canal Casamento de Verdade. Lá a gente vai falar agora, no domingo, sobre os warmongers, como eles criam as prostitutas, basicamente.
o que isso significa, e vocês precisam ter essa chave de entendimento para entender o que é um adultério, porque ele é tão grave, certo? Tipo assim, o quanto deve ser amargoso para uma pessoa, tipo assim, pedir esse perdão. Tipo, é bom, é importante você saber que você pecou para você se arrepender. Se você não se arrepende, você não sabe que pecou, aí você não se arrepende em vida. Se não se arrependeu em vida, você tem um problema, certo? Então assim, é melhor saber, mesmo assim, você errou, ok. Tenta, corrige, pede perdão do fundo do coração. Pois bem, então o primeiro link vai ser sobre o casamento de verdade, o canal Casamento de Verdade. Já tem 3 vídeos lá, e toda quarta-feira e todo domingo tem vídeo novo lá. Só sobre casamento, família, filhos, ok? Pois bem, e o segundo link é o cupom de desconto para esse curso aqui, ó, Aprenda a Criar Curso Online, certo? É focado na pessoa ter um recurso extra, criar um recurso extra, principalmente para quem está no campo. E na área de membros, ela custa $7 por mês, é o terceiro link. Você consegue assistir todos os cursos do canal, certo? Inclusive o deste mês aqui. E os dos outros meses, todo mês tem um curso novo. E no mês que vem vai ter um curso novo. Quem está lá na área de membros está pagando $7 e todo mês tem um curso novo. Tem um conteúdo grande lá, que assim, todo mês é um conteúdo bacana. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal Casamento de Verdade. Pelo menos vai lá e não perde o vídeo de domingo. Você não precisa se inscrever. Vai lá e assiste o vídeo de domingo, ok? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.